Fala galera do canal Comunicadores do Brasil, estamos aqui fazendo mais uma gravação, mais um convidado interessantíssimo. Se inscreva se você ainda não for inscrito para acompanhar entrevistas com comunicadores, sejam jornalistas, influenciadores, artistas ou qualquer pessoa que a gente acha que pode ir trocar uma ideia bacana e trazer alguma história legal, ou sobre a sua vida pessoal, sobre a sua carreira, ou os dois. Hoje eu convidei o meu amigo Mozaniel, do canal Debatendo com Fute. Eu já conheço ele aí do meu canal principal, que é o Cap12, um canal que fala de futebol. Boa noite, Mozaniel, tudo certo com você? Obrigado pela participação, por aceitar o convite de trocar uma ideia com o pessoal aqui do canal. Boa noite, eu que agradeço o convite, né? Fiquei surpreso pelo convite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? E bora bater esse papo aí. Então, como era o Mozaniel quando ele era criança? Ele era mais quieto, mais de boa? O que ele sonhava em ser quando crescer? Pode falar como que era ali você quando criança, mais jovem ali? Cara, eu como criança eu era perturbadinho, viu? Eu era brigão, brigava muito, apanhava, batia. Era uma criança bastante levada, né? É tanto que a gente, não nessa geração, né, mas na geração que nasceu ali nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90 para trás, né? Até nos anos 2005, 2006, por ali para trás, é a geração que cresceu na base da chinela e do cinto, né? A minha mãe nunca alisou, não, a gente, né? Sempre deu disciplina, claro, do modo, da forma dela, né? Hoje em dia a gente não faz isso mais com nossos filhos, eu sou pai, eu não faço isso com meus filhos, mas eu quero que ele me obedeça, né? Então eu não preciso bater ou levantar algo, né, para bater neles, que eu acho que isso também não educa, para eles poderem me atender ou me ouvir, né? Ou pelo menos refletir aquilo que eu esteja passando para eles naquele momento, né, de ensino. Mas na minha geração não era assim, né? Na minha geração os pais eram mais rigorosos, né? Minha mãe que criou sempre eu e meu irmão, né? Eu sou filho de Dona Cícera Pérez da Silva, né? A mulher naquela época realmente minha mãe era muito rigorosa. E eu tenho mais dois irmãos, né? Só que tem um irmão que foi criado com minha avó e o meu outro irmão que a gente sempre teve convívio mais próximo, né? Mais junto, né? Somos filhos do mesmo pai, e aí por isso que a gente tem um convívio mais próximo, né? Eu e ele. E brigava muito com meu irmão, brigava muito mesmo com meu irmão, e às vezes até minha mãe intervir para bater nos dois, que era uma briga terrível. Meu irmão sempre foi um pouco mais quieto, mas eu sempre fui um pouco mais levado, né? Um pouco mais para frente. Eu acho que por isso que minha mãe batia tanto em mim, né? Mas, cara, eu olho assim para trás, cara, e eu tenho um orgulho da minha mãe de ela ter feito isso, cara, porque eu acho que se ela não tivesse feito isso, talvez eu teria sido uma pessoa não como eu sou hoje, né? Então, eu acho que de alguma forma me educou, de alguma forma me preparou para a vida. Hoje eu não faço isso com meus filhos, eu não bato nos meus filhos, nunca bati nos meus filhos, tenho três filhos. Acho que 40 anos bem vivido, bem vivido. E quais que eram os sonhos do Mozaniel quando ele era criança? Cara, quando eu era criança eu queria ser jogador de futebol, né? Acho que a maioria das crianças, pelo menos hoje eu não sei tanto, né? Hoje eu acho que ainda tem bastante, mas eu acho que não é tanto quanto nos anos 90, né? Nos anos 90, nos anos 80 ali, as crianças queriam ser jogador de futebol, né? Claro, hoje em dia, para você ser jogador de futebol, você precisa ter estudo também, né? Você não precisa só ter o talento. Nos anos 90 e nos anos 80, você não precisava de ter estudo, né? Você precisava ter talento e ter vontade e conseguir ter a oportunidade, né? Para você se tornar um jogador de futebol. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você é cobrado dentro de campo, né? Desde do juvenil até o sub-20, até o profissional.
hoje principalmente ainda os adolescentes que estudam, as crianças que estudam ainda, é cobrado de ter boas notas, né? Isso é bacana, porque prepara não só uma pessoa para ser um bom jogador, mas também prepara um ser humano para, no futuro, quando não for jogador, ser alguém que ele busca alguma profissão além do futebol depois, né? Mesmo que seja um cara que se destaque muito no futebol, que ganhe muito dinheiro, ele precisa ter pelo menos um conhecimento básico ali de administração, né? De conhecimento, né? Então, é fundamental e necessário que você tenha um estudo, né? Pelo menos o mínimo, né? O básico aí de você ter um pouco mais de conhecimento, né? O conhecimento nunca é demais, né? Exatamente. E qual que é a sua principal lembrança da infância ou alguma lembrança que te marcou de alguma maneira, positivamente ou até negativamente? Rapaz, minha lembrança positiva é no momento quando eu sempre fui magro, né? Hoje estou um pouco mais gordinho, né? Eu estou um pouco mais gordinho porque a idade vai chegando e você vai diminuindo, desacelerando, né? Sua parte de atividade, né? Estou para voltar aí para academia novamente, para não deixar as coisas ficar tão sedentário, né? Que isso prejudica a saúde da gente. Então é bom a gente sempre praticar alguma atividade física, né? E, cara, meus momentos bons de minha vida, cara, é jogar bola. Eu fazia torneio, mas os colegas brigava muito também, brigava muito, jogava muito na chuva. Eu acho que a parte melhor da minha infância era, era essa parte de cara que eu fiz bons amigos na minha infância também, que hoje, até hoje eu lembro, né? Não tenho contato, mas gostaria de poder um dia conseguir ter contato com eles. Não sei se eles estão ainda aqui ainda na Terra, né? É uma dica que eu digo para quem é adolescente, para quem é criança, aproveite o máximo da sua criança, da sua infância, aproveite o máximo da sua adolescência, seja bons filhos, seja boas filhas, né? Obedeça suas mães, né? Seus pais. E como surgiu o seu amor pelo Corinthians? Cara, meu amor pelo Corinthians é como se diz, né? O corintiano ele não se faz, né? Não se faz corintiano, né? Ele já nasce corintiano, ele só desperta o amor numa certa idade, né? Então, assim, foi ali pelo meio, nos meados ali dos anos 94, 93, 94, 95, por ali, que eu comecei a acompanhar mais. Antigamente, quando eu era criança, eu brincava de futebol, mas não tinha um time assim preferido, né? Não tinha um time, entendeu? Naquela época tinha dois times que se destacavam muito dois times não, três times que se destacavam muito no Brasil, né? Naquele período, né? Que era o São Paulo, o Palmeiras, de Cafu, de Jalminha, né? De Edmundo. Então, eram times muito fantásticos, muito fortes, de Rivaldo, de Roberto Carlos. Tinha o Grêmio também do Danley, né? Do Jardel. Então, cara, é, era times que dominavam, né, o futebol brasileiro naquela época, né? E depois a gente começou a fazer um time do bairro, né? Do bairro não, né? Eu já morei em favela, né? Então a gente morava na parte baixa e na parte alta tinha um terreno que a gente fazia de campo, né? Então a gente treinava lá em Maceió, a gente treinava nele. Tinha um rapaz que ele era corintiano e fortão, né? O bicho parecia lutador de MMA, tá ligado? Fortão, que já conhecia a família de minha avó, de minha mãe, né? E aí ele começou a fazer um time lá do bairro e a gente era bom de bola. A gente era bom de bola. É como se diz, o talento ele surge na periferia, cara. O talento pela bola, o futebol é na periferia. E às vezes a gente fazia é, jogos com a galera de cima, né? A gente saía da favela para jogar em cima com as galera dos condomínios, né? Os fininhos, como se diz, os fininhos de papai, né? Que às vezes não era tão rico assim, mas era, comparado a gente, era muito bem de vida, né? E aí a gente sempre ganhava, né? A gente sempre ganhava dos caras. Só que os caras vinham de chuteira, de tênis. E a gente de pé descalço, cara. A gente de pé descalço
e o futebol rolava, entendeu? Então, era um time de meninos muito bom de bola. Eu nunca me considerei um craque tecnicamente, entendeu? Minhas características eram de muito poder de marcação e bom passe, boa saída de bola, bom passe, bom cabeceio, bom cobrador de pênalti, bom cobrador de falta. Então, assim, eu tentava suprir a técnica com essas partes, né? De você ter um bom fundamento, ter um bom cabeceio, né? Cheguei a jogar ainda também no juvenil lá do time lá em Maceió. Mas, cara, as vidas às vezes tem. Deus às vezes coloca um propósito para você e você às vezes fica se perguntando por que você não conseguiu chegar àquele objetivo que você almejava, né, Gabriel? Que era de ser jogador de futebol. Então, vi muitos jogadores de futebol bons, melhores que eu, tecnicamente, que se perdeu para as drogas, né? Se perdeu para o crime. E graças a Deus, cara, com as lapadas de minha mãe e a orientação de minha mãe, eu não fui para. E também eu acho que também é do. Era minha também, fazia parte de mim, não gostava, nunca, eu não fumo, eu não bebo, entendeu? Então, meu vício é dormir tarde, né? Esse que é o vício, meu vício maior é dormir tarde, entendeu? Eu durmo bastante tarde, então às vezes eu durmo já cheguei a dormir às 4 horas da manhã para trabalhar, para acordar às 9h30, para entrar às 11 horas no trabalho, e de tarde tá cochilando, né? Mas essa parte aí da minha infância cara, foi muito bom, cara, muito gostoso. Se me perguntasse o que eu gostaria de ter um momento novamente de relembrar, de eu poder voltar naquele momento e relembrar daquele momento, cara, eu preferia voltar para minha infância e relembrar os momentos que eu pude fazer amigos e jogar bola, cara, jogava bola, não ter preocupação, né? Quem se preocupava era a minha mãe, né? Minha mãe que se preocupava comigo. Então, mas foi uma parte muito boa da minha infância, eu lembro até hoje. Já tem um tempinho que eu não vou em Maceió. Tava para eu ir esse ano, não deu certo. Porque você tem um objetivo, né? Agora eu tenho filhos, né? Eu pago pensão, tem isso também. Então tem toda uma logística aí para eu poder resolver, para eu poder ir, né? E agora com 4 pessoas, passagem, tem que pagar passagem de ida e de volta, já é um custo maior, né? Uhum. E, cara, é um momento muito bacana da minha vida, da minha infância. Foi muito prazeroso. Eu digo para você que eu fui uma criança feliz porque eu pude brincar numa época que você poderia brigar com o filho da vizinha, com seu amiguinho, e ficava só nessa briga mesmo. E depois todo mundo estava se falando, depois todo mundo, um pedia desculpa ao outro, depois todo mundo ia brincar de bola de novo, brigar de novo, né? Os pais, quando sabia que tinha tido briga entre a gente, ia na casa do outro, conversava, não dava uma lição, colocava de castigo, batia, né? Bater não era espancar, não, né? Bater era corrigir, né? Tentar corrigir ali. E hoje em dia você não vê isso mais, né, cara? Hoje em dia você vê os adolescentes brigam, já quer fazer uma coisa pior, né? Os pais não quer brigar com o pai do outro porque o outro coleguinha agrediu, né? Então é uma coisa muito a flor da pele hoje em dia, né? Entendeu? Então, como se diz, o bom é evitar, né? Hoje em dia o bom é evitar qualquer treta, rixa, qualquer rixa aí, né? Que tenha com o vizinho, com um filho de vizinho, porque acho que hoje em dia não tem como você ter uma discussão com alguém e ficar só por isso mesmo. Pode ser que da sua parte, fique só por aí mesmo. Mas você não sabe a cabeça da outra pessoa, você não sabe o coração da outra pessoa. Então, é bom você evitar, né? O evitar é essencial da vida, é evitar, né? E foi uma parte muito boa da minha infância. Eu gostei muito, sou muito feliz por ter tido essa oportunidade de ter brincado na chuva, de ter jogado bola, de ter. Meus pés pareciam uma lixa, tá ligado? Uhum.
descalço, né? Criança carente da comunidade, não tinha, minha mãe não tinha condições de comprar tênis, chuteira para jogar. A gente jogava descalço mesmo, amigo. E quando não tinha bola, a gente improvisava, pegava um bocado de bolsa, juntava, colocava dentro de uma meia, enrolava, depois enrolava na outra bolsa, ficava uma bola. E a gente brincava à vontade ali, muito bacana. Isso foi na parte da minha infância lá em Maceió, né? E teve uma parte também muito boa aqui, onde eu moro agora, em Estância, Sergipe, que também já foi a minha parte da minha adolescência também, que foi para mim também, cara, foi muito bom, muito legal. Teve um episódio ali que eu, eu quase morri, né? O cara correu atrás de mim com um facão. Por Ô, causa de louco. foi, por causa de briga, pô. Aí naquela época, né, tinha o Felipe do Vasco, né, fazia aquele topetezinho, né? Pá. Uhum. E aí os meninos, a molecada, meu amigo, os guri, tudo imitando. Eu fiz também, né? E aí o rapaz ficou tirando onda de mim, né? E aí, cara, ele ia passando uma vez na rua, né? Ele era da outra rua, da rua de trás. E aí ele ia passando na rua que eu morava, e eu estava sentado no muro assim, conversando com um colega. Eu vi ele passando, eu corri, dei uma voadora nele e já fui para cima, pô, que eu era bonzinho de briga, viu? Apanhava também, mas batia. Aí e o rapaz era até um pouco maior que eu, né? Mas aí, cara, eu parti para cima dele, comecei a bater, aí os caras me tiraram. E aí, alguns dias depois, você sabe, né? Aquilo que diz, né? Quem bate esquece, né? Quem apanha nunca, né? E aí foi quando eu um dia esqueci, né, que tinha tido essa treta, ou me achei muito confiante de que ele não poderia fazer nada, né? E aí ele entrou, passei na frente da casa dele, que para chegar na quadra que a gente jogava bola, tinha que passar na frente da casa dele. Necessariamente não, né? Mas o caminho que a gente fazia sempre para ir para a quadra era sempre passava na frente da casa dele, né? Mas tinha outros caminhos que dava para você ir sem passar. E aí ele estava dentro de casa, me viu, entrou, pegou o facão lá, colocou na bainha, colocou na cintura e quando ele chegou perto de mim, ele veio de bicicleta, né? A gente já estava chegando perto da quadra, aí foi quando ele escutei umas rodas da bicicleta, né? Que era aquela bicicleta de mulher, né? O quadro é coisado, né? Baixo. E como era uma bicicleta velha, eu escutava o balançar, né? Do bagageiro. E aí eu olhei para trás, eu olhei assim, puxar em via resta, né? Ele fazendo um movimento de chute, aí eu pulei para trás e já deu um murro, né? Pegou nele, ele caiu no chão, e aí eu fui para cima. E aí os caras, os guri, né? Tinha guri grande, guri pequeno. Aí me separou, quando me separou, foi quando ele puxou o facão para me acertar, e ele deu duas facãozadas, eu me esquivei, e aí os caras seguraram ele. Aí eu corri para quadra, né, cara? E quando eu corri para rua, aí os caras vá, pode ir embora, pode ir embora. E aí eu fiquei, esperei, né? Solta o facão, pá, e aquela provocação de adolescente mesmo, né? Uhum. E aí, quando ele correu atrás de mim com o facão, peraí, não solto, peraí, nossa, Uhum. corta o negócio aqui, porque. Então, aí, assim, aí depois pegaram o facão, ele correu atrás de mim de bicicleta. Eu também, por característica minha, eu era muito veloz, eu era muito rápido. Então, tipo assim, eu sempre jogava de atacante, né? Mas eu tinha bastante característica de ponta, né? Bastante característica de ponta. Não o estilo de drible, né? Mas o estilo de velocidade e eu não dava muito toque na bola para passar do adversário, né? Era maguinho, leve, então tinha muita velocidade. E aí a gente terminaram separando, eu vim para casa e desse dia para cá eu parei de brigar, tá ligado? Aí eu vi que ou eu parava, ou eu ia fazer alguma coisa com alguém, ou alguém ia fazer alguma coisa comigo. Foi quando eu acho que foi o momento que eu amadureci em termos de você saber melhor você ser tirado como um covarde do que você ser tirado como um valentão, né? E eu realmente parei de brigar, não brigava mais, levava tudo na esportiva, mas foi uma parte ali também que corri risco. Minha mãe ficou sabendo só anos depois,
Senão minha mãe ter ido lá na casa da mãe dele conversar com a mãe dele, que minha mãe era dessa, né? Perguntar o Uhum. que fiz para o filho dela ter ido atrás de mim com o facão. E, cara, e minha mãe era da cara, minha mãe era daquela, cara. Se eu aparecesse, ou eu, meu irmão aparecesse com alguma coisa em casa que ela sabia que não era nossa, a gente tinha que devolver. Mesmo se a gente recebesse alguém, a gente ia, ela levava a gente até a pessoa e mandava devolver, entendeu? Porque ela sempre passou isso pra gente, que ela não criou filho para ser bandido, nem para ser ladrão, nem, nem, nem para bater em mulher, não. Ela dizia, eu estou criando vocês para ser dois homens de respeito, né? E que possa, no futuro, vocês passar isso para o filho de vocês. Então, se a gente chegasse com alguma coisa que não era nossa, o couro comia e a gente ainda ia para casa da pessoa devolver. Então, minha mãe era assim. Hoje não. Hoje minha mãe está mais relax, né? Mas também não pisa no calo dela, porque a mulher é bruta. Viu? E você, depois desse episódio do facão, deve ter ficado trancado em casa por uns 3 meses, com medo de sair. Ah, até que não, cara, até que não. Mas eu fiquei evitando de passar na frente da casa dele, né? Novamente, Uhum. entendeu? Mas como a casa onde ele morava era a rua atrás da rua que eu morava, ele nem vinha para cá, nem eu ia para lá, entendeu? E aí, tipo, eu acho que tipo, os dois tentando evitar que acontecesse algo pior, né? E eu, graças a Deus, Deus tocou no coração dele, tocou no meu coração, para que a gente não fizesse nada de ruim que fosse machucar nossos pais, né? A minha mãe e a mãe dele, né? E até que a mãe dele era professora, né? Nunca foi minha professora, mas era professora, né? Da escola que era próximo lá de casa, né? Da casa que a gente Uhum. morava. E graças a Deus eu me livrei dessa situação, mas foi uma situação bastante crítica aí. Você se deparar com alguém com um facão para querer lhe pegar não é fácil, né? Eu imagino que não deva ser muito fácil mesmo. É tanto que você vê, né? Eu tenho tanta velocidade que ele com a bicicleta ele não me pegou com eu de pé. Ele não me pegou eu de pé. E eu não fiquei entrando em vielas, em beco, em rua, não. Eu peguei o caminho direto para casa. Fui correndo e ele correu atrás de mim e não me pegou, não, porque eu estava de pé e ainda estava descalço. Ainda estava descalço. Agora, partindo para a criação de conteúdo, como que você virou criador de conteúdo? Como que surgiu o interesse por essa parte da criação de conteúdo? Cara, eu já tinha. Eu, nesses últimos 3 anos, 4 anos, vamos colocar assim, porque é o período aí que o meu canal já tem de existência, né? 3 anos mais ou menos, vai fazer 4 anos no próximo ano. Eu, eu, eu sempre tive vontade de fazer com alguém, né? De juntar os amigos e tal. E falei, só que os meus conhecidos aqui são muito. Não são muito de resenha ali de futebol na galera ali, né? Mas não sou muito de meter a cara no YouTube para gravar vídeo, para falar de futebol, tá ligado? E aí, cara, eu tinha essa vontade de fazer isso, mas não sabia como fazer, né? Porque até hoje eu aprendo ainda, né? Até hoje eu aprendo ainda sobre o YouTube, né? Como fazer, né? E que tipo de fazer, entendeu? Penei muito aí, né? Por não ter um conhecimento maior, né? Porque, por exemplo, você buscou ter o conhecimento e, tipo, eu tentei começar assim na marra mesmo e ir aprendendo. Não achei que fosse ser tão difícil, mas confesso, é bastante difícil, não é fácil. Às vezes a pessoa, depois que a pessoa está monetizada, as pessoas acham que foi fácil você chegar ali, mas não foi fácil, não. Então, às vezes, eu vejo na outra rede vizinha, né? Vídeo do Serol, né? O cara falando sobre a vida do Serol, como foi difícil para ele, de outros streamers aí, né? Que são grandes agora, que lutou, batalhou muito, muito para chegar onde chegou, né, cara? Então, não é fácil. Hoje em dia, eu digo para você que é até um pouco melhor, porque tem uma pessoa que me ajuda, né? Mas, tipo,
Não é fácil, porque eu sozinho para bolar vídeo, eu sozinho para bolar título, porque, cara, é difícil você bolar fazer título, fazer algo, fazer capa, fazer as artes do vídeo. É eu sozinho, tá ligado? A minha esposa, ela me ajuda muito na parte de programação, às vezes quando eu posto algum shot que bloqueia, pronto, hoje eu postei o shot, bloqueou, ela já me avisou, eu já mandei ela excluir, entendeu? Então, assim, ela me ajuda nessa parte, né, de programar, de adicionar não que eu sei também, né, mas fica mais fácil, porque eu trabalho 7h20, e aí eu só consigo fazer as lives ou às 22 horas, ou como eu falei, dia de segunda a quinta, às 22 horas, e dia de sexta, sábado e domingo, às 21 horas, porque eu chego mais cedo. E domingo, às vezes, quando eu trabalho, eu só trabalho até 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo. Então dá para fazer às 21 horas, né? E assim, é difícil, cara, é difícil. É, e continua sendo difícil, porque não é só o fato de você criar o canal, de você ganhar inscrito e de você, pronto, ser monetizado, pronto, já fiquei rico, né? Não é assim. Não é assim. Você iniciou, deu o primeiro passo, né? Começou a crescer, manter o crescimento e buscar crescer cada vez mais, buscar conhecimento cada vez mais. E mesmo que chegue lá bater, vamos supor, bater 1 milhão, a gente não vai ter o sossego de dizer, pô, já bateu 1 milhão, estou tranquilo. Não. Porque você precisa trabalhar, você precisa produzir. O YouTube quer de você o quê? Produzir. Que você produza. Entendeu? Então, mesmo que a gente produza, mesmo que a gente ganhe, mesmo que a gente ganhe bastante dinheiro no futuro, isso não quer dizer que eu vou se tornar uma pessoa livre de trabalhar. Eu tenho que trabalhar para ter manter aquela a mesma constância que eu vinha mantendo desde o início, entendeu? Então, é como um professor, né? O professor, ele aprende, ele faz a faculdade, ele termina a faculdade, mas ele nunca deixa de aprender, ele nunca deixa de estudar. Mesma coisa o médico. Então, com suas, como é que se diz? Com sua responsabilidade, né? Porque você ser um médico, ser um cirurgião é muito mais perigoso que você ser um YouTube, né? Mas você manter a constância novamente, você sempre manter a mesma pegada. E aí, para você manter a mesma pegada, você está ganhando aí, vamos supor, está ganhando muito dinheiro. Você vai parar? Se você parar, você vai perder o dinheiro vai acabar e você vai ficar sem dinheiro de novo, entendeu? Então você vai estar sempre tentando buscar algo novo, algo diferente. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, ela enjoa rapidamente. Hoje, os seres humanos, hoje, a geração de hoje, né, ela enjoa facilmente das coisas. Então, você precisa estar sempre renovando, sempre buscando algo novo para tentar agregar aquele conteúdo que você faz, que você produz, entendeu? Então, eu acho que é difícil o início, tá difícil no meio, porque eu acho que ainda tô saindo agora do início para ir para o meio, e vai ser sempre difícil, cara. A gente vai ter que estar sempre arrumando tempo para produzir. Eu, hoje, gostaria muito de poder trazer o meu conteúdo para as 8 horas, 9 horas, nesse horário aí. Infelizmente, eu não posso, porque eu não dependo do YouTube só, né? Eu não vivo só de YouTube. A partir do momento que eu viver só de YouTube, aí sim, aí eu posso trazer meu conteúdo para mais cedo, um conteúdo porque é onde meu público está maior, entendeu, Gabriel? Meu público maior é de 3 horas da tarde até às 21 horas, entendeu? Uhum. Então eu perco muito, às vezes, na audiência de uma live, na audiência de um vídeo, postando fora desses horários. Então, eu acredito que se eu tiver uma live aí entre 8 horas, entre 7 e 8 e 9 horas, eu acho que eu vou ter um público maior e um público melhor e um engajamento melhor ainda, entendeu? É tanto que quando eu faço as lives às 21 horas, normalmente dá mais view, né? Dá mais curtida,
dá mais engajamento, entendeu? Mas, infelizmente, é o horário que eu posso fazer, porque senão fica muito em cima para eu fazer, tá ligado? Fica muito em Uhum. cima, porque eu saio 8h20. Aí chego em casa, eu saio 8h20 de trabalho, chego em casa 8h40, que eu venho de bicicleta, mais ou menos 5 quilômetros da minha casa para o trabalho. Então, eu vou de bicicleta, faço esse trajeto 4 vezes ao dia, né? Eu vou de manhã, depois volto para almoçar, depois volto de novo para trabalhar e depois volto à noite para encerrar, para chegar em casa. Então, você precisa não só depender do AdSense e não só depender das pessoas, né? Mas ter um conjunto do AdSense e as pessoas poderem também ajudar, contribuir, mandar o superchat, se tornar membro, fazer assinatura do canal, que isso ajuda bastante para quem faz o conteúdo, principalmente nas lives, né? Que é uma coisa ao vivo, você não tem como editar, né? Ao vivo você não tem como editar. Então, às vezes eu estou na live, termino falando uma palavra errada, termino errando alguma, ou trocando palavra. Ali não tem como eu cortar depois. No vídeo tem, né? Mas ali não. Uhum. Então, vai mais na raça mesmo, na live. É bom, eu gosto da interação com a galera, eu gosto de conversar, eu gosto de falar muito de futebol. O meu canal é um conteúdo de futebol adverso, né? Não é especificado no canal que eu falo só de um time. Hoje eu puxo mais para o Corinthians, porque eu sou torcedor corintiano e acompanho o Corinthians e assisto o Corinthians, mas também eu vejo o assunto de Flamengo, vejo o assunto do Atlético Paranaense, vejo o assunto do Curitiba, porque a gente segue as grandes mídias também, né, para tentar, de alguma forma, ali, ter bastante conteúdo e conhecimento do que está acontecendo no momento no futebol, né? Como é que se diz? Eu já tinha pedido uma vez, né, monetização, mas, como falei para você, daquele 4 vídeos que eu fiz, que eu dei um vacilo, e aí terminei não sendo aceito de primeira. Fiquei abalado, não, confesso para você, para a galera que vem no canal, que vai assistir esse conteúdo, cara. Eu fiquei abalado emocionalmente por não ter sido aceito da primeira vez. Passei aí umas 2 semanas refletindo se eu ia continuar no canal ou não, para eu atingir, porque assim, minha meta é viver do YouTube, né? Mas enquanto eu não vivo ainda, eu tenho que trabalhar, né? Ser CLT, né? Então, enquanto eu não consigo viver, eu preciso produzir e trabalhar também em outro lugar. Cara, profissional é poder acabar pessoal é poder acabar minha casa, né? Terminar, porque minha casa ainda está assim em construção há muito tempo, né? A gente sabe, você sabe que a gente que trabalha CLT não tem, não tem condição de chegar e fazer a casa de uma vez, mas vai fazendo pedaço, 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 pouquinho, pouquinho. Na minha casa dá um conforto melhor para minha família, minha esposa, meus filhos. Poder montar meu estúdio, né? Já parte aí para a área profissional. Poder montar o meu estúdio com pelo menos com um quarto aí de 5 metros quadrados, mais ou menos, porque eu não quero só ter um estúdio, eu quero montar um estúdio, quero montar um algo assim para convidado, tá ligado? Um espaço para convidado, para eu fazer uma não um podcast, tá ligado? Mas fazer uma coisa Uhum. diferente. Uma vez ou outra você chamar um convidado, chamar alguém que pratica esporte. Tem um colega que ele é jogador de futebol, né? Que ele é jogador de futsal, ele já jogou lá no Al Nassr. Ele hoje, se não me engano, ele parece que é na Itália. Então, tenho vontade de chamar também convidados para poder participar do canal, né? E, claro, aquele sonho maior, cara, que eu tenho do canal é fazer o canal crescer, né? Viver disso. E aquilo que eu falei para você, cara, é fazer com que eu consiga fazer transmissão de jogos, nem que seja jogos da terceira divisão, da quarta divisão, futebol de várzea. Mas, cara, esse é o meu objetivo, primeiramente, fazer com que conseguir fazer essa transmissão de jogos. Não é fácil, você precisa de uma estrutura maior, né? Você precisa de estruturas boas, né? de câmera, de microfone, de equipamento. Então, isso tudo custa dinheiro e também de pessoas, né? Porque você parte do princípio de um canal que você faz em casa,
vamos supor, de 1 metro por 1 metro, né? Que aqui é a bancada aqui, mais ou menos isso aqui, mais ou menos 1,80 m para 2 metros, o espaço que eu tenho aqui, que eu faço minhas lives e os vídeos, para você partir para um espaço que às vezes você vai ter que fazer, vai ser filmado externamente, entendeu? E aí vai ter que ter uma estrutura, ter que ter pessoas para lhe ajudar, para ser seu colaborador. Então, requer dinheiro, né? Então, para você ter uma estrutura para fazer aí, transmitir o futebol de várzea pelo YouTube, você precisa ter uma estrutura, né? Pelo menos uma estrutura inicial ali você precisa ter. E esse é meu objetivo, cara. Esse é meu objetivo. E, claro, trazer pessoas que possam agregar no canal, como você mesmo, que já foi lá no meu canal. Como eu sempre digo, você faz parte do canal. Meio que paralelamente, né? Você já faz parte do canal. E, é, e poder, cara, eu tenho o sonho de, como se diz, viver de YouTube e poder ajudar as pessoas que eu tenho que ajudar, tá ligado? E, pô, abrir porta de trabalho para outras pessoas, cara, é fantástico. Eu acho que eu tenho muita vontade de poder ajudar as pessoas, mas eu preciso primeiro me ajudar, né? Preciso primeiramente me ajudar financeiramente. E aí, eu tendo uma boa condições de poder fazer uma boa transmissão, vai ser bastante legal. Já meio que narrei alguns jogos aí, né? Jogos do Corinthians é muito mais fácil de narrar, porque eu conheço as características dos jogadores, conheço os jogadores todos. Mas, como eu falei para você, é mais difícil para você narrar jogos de outro time, principalmente time de fora, né? Por exemplo, times da Premier League, porque a linguagem toda, os nomes são em inglês, então você precisa ter um estudo maior, né? Mais aprofundado, além de você estudar, que você tem que entender as características dos jogadores e o nome do jogador aqui no Brasil, lá fora, para você fazer uma transmissão narrando o jogo. Por exemplo, hoje eu poderia muito bem narrar o jogo do Fluminense. Eu conheço alguns jogadores ali do Fluminense e conheço alguns jogadores ali do Chelsea, mas eu não quis porque eu preferi mais fazer um vídeo mesmo depois pós-jogo. Mas essa é a intenção. Não sei se você já chegou a receber, mas eu já recebi por crítica tipo, você não sabe ler, vai pra escola, tá ligado? Tipo assim. Mas, de Uhum. qualquer forma, cara, de qualquer forma, eu sempre dou o coraçãozinho, deixo o like lá no comentário da pessoa. A gente vai errar em algum momento, a gente vai errar. Vai errar uma capa, vai errar uma escrita, às vezes vai errar uma pronúncia. Esse erro faz parte da gente, né, Gabriel? Uma hora ou outra você vai errar. Por mais que você seja um cara que tem um conhecimento grande de escrita, de linguagem. Uma hora ou outra você erra e as críticas muito pesadas, mas, cara, a gente tem que aceitar, cara. E se a gente tá dando a nossa cara aqui para falar de futebol, né? E a gente não só pode se apegar que vai ter só elogio, né? Qual que é a importância da diretora na sua vida, tanto em geral como também no canal? Cara, eu e minha diretora, a gente tem uma história muito. Como é que eu posso falar, cara? Muito enraizada, né? Eu e minha diretora tem uma história muito enraizada, né? Conheci ela aí na adolescência dela, né? Eu sou muito mais velho que ela aí. Sou um pouquinho mais velho que ela, né? Mas eu conheci ela na minha adolescência aí e depois teve ali uma paquera, um namoro tal, inicial, pá, depois não deu mais certo. E aí cada um seguiu o seu caminho, né? E ela foi mais a mãe para São Paulo e foi viver lá, né? E lá ela cresceu, né? Casou, aí teve uma filha. E eu aqui, né, casei também, tive uma filha, depois me separei, tive outro filho, aí me separei de novo, passei um tempo, me separei de novo. Depois eu vivi aí com a minha ex-esposa aí uns 6, 7 anos. Aí foi quando eu tive o meu filho mais novo agora. E aí depois eu me separei de novo, e eu estava só, e foi um dia assim, ela me mandou uma mensagem no Zap, né? Ela disse que estava procurando
Foi procurar meu Instagram e viu o meu Instagram lá, né? Que eu já tenho um bocado de Instagram aí, se você for pesquisar aí, Mozaniel, tem um bocado de Instagram aí, a torta e a direita. E aí ela viu meu número lá e mandou um zap, né? Só que quando ela mandou o zap já estava tarde, estava dormindo, se eu não estiver enganado, estava dormindo. Aí quando foi de manhã cedo, eu acordei que eu olhei o número de São Paulo, São Paulo deve ser cobrança, né? Aí foi quando eu falei, perguntando quem era, né? Aí foi quando ela falou, sou eu, fulana, tal, tal. Tá lembrado? Eu disse, estou. Aí foi quando a gente começou a fazer o quê? Vai fazer 3 anos agora em setembro. Dia 2 de setembro faz 3 anos que a gente tá junto. Aí também ela estava separada, aí me manda mensagem, tal, tal. E eu fiz o convite para ela, né? Fiz o convite para ela, quer morar comigo? Se quiser morar comigo, vem, pode vir. Aí eu mandei o dinheiro da passagem, ela veio mais a filha dela. E a gente tá até hoje agora vivendo, convivendo, né? Tem umas briguinhas aqui, outra ali, mas faz parte do relacionamento. Mas muito bacana, e ela é uma parte essencial no canal, né? Se o meu canal já tinha iniciado sem ela e era muito trabalhoso, né? E continua sendo muito trabalhoso, mas com ela agora é um suporte melhor, né? É um suporte melhor, entendeu? Então ela é essencial para o canal. É ela que às vezes, por exemplo, o placar lá do jogo foi ela que descobriu, que ela estava mexendo. Aí a gente tá para fazer outras coisas aqui também. E ela que sempre tem mais tempo para precisar, né? Para assistir vídeo do YouTube também, falando sobre é, esses assuntos. Aí ela consegue pesquisar e assistir, né? Mas ela é fundamental, tanto na minha vida como na parte do canal. Ela é essencial e fundamental no canal também, entendeu? É tanto que quando eu recebo do YouTube, eu dou uma porcentagem para ela, né? Já chegou a gravar vídeo também, as aberturas e o fechamento. É ela que é gravado, foi ela que gravou, entendeu? E ela me ajuda bastante aí, bastante no canal. E eu acho que quando ela chegou, a partir do momento que ela chegou, que ela começou a se envolver, porque ela chegou, ela não se envolvia, né? Eu gravava sozinho, tal, tal. Depois aí ela começou a passar a se envolver, tal, tal. E aí quando ela se envolveu, o canal deu um crescimento, né? Deu um boom de qualidade, né? E o que você falaria para o Mozaniel de 10 anos atrás e para o Mozaniel de 10 anos no futuro? Eita porra. De 10 anos atrás, cara, 10 anos atrás eu tava com 29 anos, né? Tava com 29 anos. Cara, que era para eu ter começado a fazer logo o canal, né? Que era para ter começado bem antes de fazer esse canal, né? Quem sabe o canal hoje poderia estar num patamar maior, né? Melhor, né? Mais desenvolvido, não sei, né? Tipo, eu fico com a cara e a coragem para fazer o canal, né? Na verdade, né? Com a cara e com a coragem para fazer o canal. Então, não é fácil. Eu acho que eu diria para o Manzanel de 10 anos atrás, que já tivesse iniciado, né, fazer o canal, né? Quem sabe hoje em dia o canal tivesse aí uns 100 mil inscritos já, né? E do Monzaneiro do futuro, cara, eu não tenho nem o que falar, porque o futuro só a Deus pertence, né, cara? Só Deus sabe como é que vai ser o futuro, né? Eu, mas se eu pudesse falar, cara, falar continuar sendo o que eu sou, tá ligado? Independente de ter muito dinheiro, pouco dinheiro, que eu seja sempre o que eu sou, tá ligado? Eu sou um cara muito humilde, muito simples, em qualquer parte, assim, né? Não tenho não tenho muita frescura com, com nada, não, tá ligado? Eu sou muito simples. Se eu chegar na casa da pessoa, por exemplo, tem certo tipo de comida que a gente não come, né, cara? Se eu chegar Uhum. na casa da pessoa colocar, eu como, cara. Entendeu? Eu não vou fazer desfeito à casa da pessoa. Eu sei me colocar no lugar onde eu estou. Se eu estiver na minha casa, eu como o que eu quiser, ou o que tiver, entendeu? Mas nas casas das pessoas, e a casa da se eu for convidado, for para casa de alguém, eu vou comer o que a pessoa colocar na mesa. Pô. Quem manda é ela, quem manda é a dona, é quem está na casa, quem é a dona da casa. Não sou muito de. Posso até não gostar, mas eu como, cara.
entendeu? Como porque eu não gosto de fazer desfeita com as pessoas e nem e gosto de valorizar aquelas pessoas que me abrem as portas para eu poder entrar na casa dela e principalmente ainda quando as pessoas me fazem com que eu me sinta em casa, entendeu? Porque quando você chega numa casa de uma pessoa que a pessoa te faz, você se sente em casa, cara, você se, você se torna parte da família, né? Você se torna que você também é uma pessoa importante para aquelas pessoas que te convidaram a vir na casa dela, né? Então, o que eu posso dizer para o Mozaniel do futuro, cara, é isso. É que seja simples, mantenha a simplicidade, a humildade, independente de ser rico ou não, que eu que não perca o foco de eu saber que as pessoas, que a humildade faz você chegar num lugar que você nem imagina que você poderia chegar, entendeu? Então, eu acho que era isso que falaria para o Mozaniel do futuro. Daqui a 10 anos eu vou estar tô com 39, vou estar com 49, né? Eu vou estar com 49, já vou estar de cabelo branco, né? Porque meus cabelos já estão ficando brancos. Então, meu pai tem o cabelo branco. Meu pai mora em São Paulo, né? Mas minha irmã, por parte de pai, e meu irmão, né? Mas Uhum. cada um em casa, né? Minha irmã, meu pai que mora com minha irmã, né? Meu pai chegou a morar um tempo comigo aqui em Estância, mas depois a gente alugou uma casinha para ele, depois ele vendeu tudo e foi embora. O coroa também é queixo duro, né? E aí agora a gente tem um pouco contato com ele, né? Mas o que eu falaria para um Mozaniel de 10 anos do futuro é isso, cara. Cara, continue sendo o que você é. Continue sendo o que você é. Hoje eu posso dizer para você, Gabriel, que eu sou uma pessoa até, até mais tranquilo e evito briga do que quando eu era adolescente, quando eu era criança, tá ligado? Então, assim, eu sou um cara bastante tranquilo, mas também não gosto de injustiça, né? Eu não gosto de as pessoas se passar se passar de amigo e querer me enferrar, tá ligado? Se eu perceber, eu corto logo a amizade. Não quero o mal da pessoa, mas eu corto a amizade, tá ligado? Eu sou tipo assim. Uhum. E, tipo, eu sou daquele cara que o que eu puder fazer pelo meu amigo, eu vou fazer, cara. O que eu puder fazer, eu vou fazer, entendeu? Independente do que eu tiver, do que eu conseguir, entendeu? Então, eu gosto de ajudar, eu gosto de contribuir para a vida das pessoas de alguma maneira. E se eu não posso financeiramente, eu posso com uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, que eu acho que isso é gratificante também na vida da pessoa, receber incentivo de pessoas que querem o bem, que querem o melhor para você, né? Com certeza. Tem mais alguma coisa que você deseja falar? E aí você já pode fazer o seu merchan, falar do seu canal, das suas redes, enfim, como que a galera te encontra. Cara, é o sonho, né? Eu ainda tô trabalhando para esse sonho se concretizar, né? Que é poder viver de YouTube. Esse é o meu maior sonho, poder trabalhar para mim mesmo. Mas então, poder tornar esse canal grande e permanente, mesmo que eu não esteja aqui, mas alguém no futuro possa dar seguimento aí num sonho que eu tive inicialmente, sozinho. E claro, não posso esquecer, cara, é, na criação do canal, uma pessoa que também foi muito importante para esse canal sair do zero, que foi o Felipe, ele trabalha na mesma empresa que eu, e como ele tem curso de design gráfico, né? Então ele falou, ó, eu faço a arte do canal. Eu falei para ele, cara, eu tô com vontade de fazer um canal de futebol. Ele é de quê? De Corinthians. Cara, é bom você fazer num conteúdo geral de futebol, pô. Porque você pega outros torcedores também. Eu disse, aí eu disse, vou pensar no seu caso. Eu disse, ó, vou fazer umas artes aqui e vou te mandar e você olha. Se você gostar, beleza. Aí eu falei, mas como é que vai ser o nome do seu canal? Ele falou, né? Aí eu falei, poxa, não, cara, tá falando, falar conteúdo do Corinthians, né, cara? Falar, puxar o nome do Corinthians aí, né? Esse, não, você tem que escolher um nome que não tenha em outro canal, que não tem em canal nenhum, entendeu? Nome diferente. Por quê? Porque um dia que você registrar, ou um dia que você
É uma marca sólida e como é que se diz? E única, né? Então isso valoriza demais o canal. Aí ele falou, você tá querendo falar o quê? Rapaz, fazer lá, sei lá, o canal debatendo, o debate do canal, um negócio assim. Ele se. Cara, quem sabe debatendo aí, debatendo, debatendo com futebol, vai ficar muito longo, muito comprido, então vamos encurtar, vamos fazer aí, debatendo com fute. Aí pesquisa aí para ver. Aí depois você pesquisa aí no YouTube para ver se tem algum canal com esse nome. Eu fui e pesquisei, não tinha, né? Tem outros canais que tem, tipo, dos títulos assim, debatendo, né? Debater futebol, né? Mas não tem um nome debatendo com fute, né? Que até o Vini falou, eu pensei que era debatendo com fute, eu pensei que o seu nome era fute. É para ter uma. Para ser único, nome único, né? Nome original único, né? Então, é por isso que ele deu essa ideia de colocar o nome Debatendo. Ele fez a arte, né? A logo do canal, fez o banner, tudo certinho. Ele foi o primeiro inscrito meu do canal, entendeu? Então, na época eu estava com a mãe do meu filho, então ele foi o primeiro inscrito. Ele é o inscrito número 1, né? Até falei para ele que a primeira camisa que eu fizer vai ser com o primeiro número, vai ser o número 1 escrito, né? Escrito número 1 e o nome dele. Aí tô devendo isso aí a ele, mas preciso que as coisas melhorem para poder fazer isso, né? E ele me ajudou bastante nessa questão aí, chegou até ainda a editar alguns vídeos para mim, fazer algumas capas para mim, muito boas capas dele. E aí foi quando ele falou, cara, ó, tem o Canva, né? O Canva é muito bom, porque já tem umas capas prontas. Aí você só faz algumas alterações e deixa com a cara do seu canal, pô. Entendeu? Aí foi quando eu comecei a pegar o manejo no Canva, né? E hoje eu consigo criar uma arte minha. Eu consigo criar uma arte minha, entendeu? Do zero. Então, eu aprendi assim, na marra mesmo, mexendo, né? Para ter o conhecimento, né? É claro que se tivesse um curso de design gráfico, seria muito mais fácil, né? Uhum. Seria, era outro repertório, né? Mas eu, graças a Deus, aprendi a mexer aí, a fazer as artes, então estou muito bacana. E para finalizar, né, siga lá o canal da Batendo com Fute, né? Se inscreve no canal da Batendo com Fute, assiste o nosso conteúdo, fala muito de Corinthians, mas também traz muito assunto aí do futebol, giro de notícia do futebol, mercado da bola, então contratações, empréstimo, então tem tudo isso aí que a gente fala lá também. Tô para ver alguns jogadores aí para fazer o mercado da bola aí, fazer um vídeo do mercado da bola. Se não me engano, eu vi um jogador que foi contratado pelo Atlético Paranaense, agora não lembro o nome do jogador, mas já vi aí no Instagram, postagem aí, não sei se foi de alguma página atleticana, mas já soltaram aí que teve uma contratação. Eu acho que ele não é brasileiro, né? Pelo nome, eu acho que ele não é brasileiro. Deve ser o Oi? Deve ser o Aguirre. Deve ser isso mesmo. E o Atlético Paranaense está de olho, né? Está de olho no Charles, né? Então, assim, fala de futebol, fala de Corinthians, fala de mercado da bola. Então, a gente fala de futebol em si, a gente fala lá, né? A gente traz um pouco também, fala um pouco do futebol internacional. Deu uma paradinha agora, mas vou voltar também a falar do futebol internacional aí também, né? E fala de tudo aí. Segue a gente também no Instagram, né? A gente tem o Instagram do canal Debatendo com Fute. Então segue lá. É só escrever lá Debatendo com Fute que você vai encontrar o Instagram. Temos TikTok, também temos o Kawaii também, que a gente posta muito conteúdo lá também no Kawaii e no TikTok, né? Então, essas são as redes sociais aí do canal Debatendo com Fute. E se inscreve lá, pô. Dá essa força dessa moral aí. Obrigado pela participação mais uma vez. Foi muito legal essa resenha, esse bate-papo. E obrigado a você que vai acompanhar essa entrevista quando ela estiver no ar. Lembre de se inscrever no canal, tanto do Comunicadores do Brasil, como também no Debatendo com o Fute, que os links das redes vão estar aqui na descrição desse podcast.